Olá, meu nome é Michele Barum, sou advogada do PG Law e hoje daremos continuidade à nossa aula sobre os critérios para comprovação da norma de referência número 5, que trata sobre as matrizes de risco. Nessa aula, então, um dos primeiros pontos que nós vamos tratar é sobre os pontos a serem cumpridos pelas ERIs para comprovação da adoção da norma de referência número 5. Então, hoje a gente vai entender como a ANA fará a verificação da adoção da norma de referência pela ERI. Nesse sentido, uma das principais diretrizes a serem observadas pelas ERIs para que elas consigam comprovar a adoção da norma de referência número 5 é a Resolução ANA número 134, de 18 de novembro de 2022, que disciplina os requisitos e os procedimentos a serem observados pelas ERIs para comprovação da adoção das normas de referência, em conformidade com as competências atribuídas à ANA em legislação. Como indica o artigo 4º da resolução, a comprovação deve ser realizada anualmente, mediante o encaminhamento de informações e documentos à ANA, em conformidade com os critérios de aferição e os prazos estabelecidos em cada norma. Ressaltamos também que a totalidade das normas de referência referentes ao respectivo componente de saneamento básico devem ser observadas pelas ERIs, ou seja, somente vai ser considerado que houve a adoção se todas as normas de referência forem observadas pelas ERIs. Além disso, tanto a ANA quanto as ERIs devem observar determinados prazos no procedimento de solicitação de informações, comprovação e verificação da adoção das normas de referência. A ANA, por exemplo, deve publicar em sua página da internet as instruções para envio de informações e a relação de documentos comprobatórios para a adoção das normas de referência até o dia 20 de maio de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente. As ERIs, por sua vez, devem encaminhar as informações e documentos comprobatórios solicitados pela ANA até o dia 20 de agosto de cada ano ou o dia útil subsequente. Ou seja, a gente tem 3 meses para organizar e preparar todos os documentos para envio. Depois, a ANA passa a analisar os documentos enviados pelas ERIs. Caso a ANA constate que não houve observância da norma de referência, ela deve avisar as ERIs até o dia 20 de outubro, oportunizando, então, um eventual pedido de reexame. E aí, por fim, em 20 de dezembro, a ANA deve publicar em sua página de internet o resultado da análise de comprovação de adoção da NR. No entanto, podem existir algumas exceções a esse cronograma. O artigo 7º da resolução informa que, excepcionalmente, a ERI poderá solicitar que a ANA antecipe a sua análise de comprovação da adoção da NR, caso demonstre que há uma tratativa do titular ou do prestador regulado visando a liberação de recursos públicos federais ou a contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal. E como que a gente comprova isso? Por meio de uma carta de intenção ou um documento equivalente do órgão ou entidade repassadora do recurso, ou da demonstração da inscrição em linhas de financiamento abertas ou programas e projetos da União. É importante ressaltar também, nesse sentido, que a ANA poderá solicitar à ERI informações e documentos adicionais para verificar a adoção da norma de referência. A norma de referência número 5 também traz algumas previsões específicas a respeito dos prazos a serem observados para a comprovação da sua adoção. Nesse sentido, as ERIs têm o prazo de 18 meses para publicar os atos normativos para os contratos futuros e contratos existentes, não licitados, que o Caio explicou na última aula, contados a partir da data de publicação da norma de referência número 5, que ocorreu em 16 de janeiro de 2024. Além disso, as ERIs têm 24 meses, também contados a partir da data de publicação da norma de referência número 5, para enviar para a ANA a relação dos contratos regulados que estejam de acordo com a norma de referência número 5 e com o consequente ato normativo publicado pela ERI, ou que estejam de acordo com seus procedimentos de alteração. Mas nesse ponto, a gente tem 2 ressalvas que estão aqui indicadas nesses balões azuis. O segundo requisito vai ser cumprido por meio do preenchimento do sistema SASB com os contratos regulados, que a gente vai explicar daqui a pouco, e aí o próprio sistema vai ser responsável por gerar o relatório. E uma segunda ressalva é que, para efeito de verificação desse requisito, a ANA vai considerar a data de entrada em vigor da Resolução ANA número 178 de 2024, que é 1º de fevereiro de 2024. Então, para o requisito 1, a data de início da verificação será 1º de agosto de 2025 e para o requisito 2, 1º de fevereiro de 2026. Então, só uma observação aqui. Mesmo que o MERI não comprove a observância das normas de referência num determinado ano, nada impede que no ano seguinte ela participe do processo de comprovação novamente, sem impedimentos. E agora, explicando um pouquinho sobre como a gente faz o preenchimento do sistema SASB. Então, a primeira coisa a se fazer é fazer o login e depois clicar em cadastrar informações. E aí vocês vão ter acesso a essa tela que está aqui no slide e vão preencher as informações indicadas.
Esse é o primeiro requisito e é importante que vocês se atentem ao questionário de avaliação. Então, é necessário carregar o documento que vai ser verificado, que é a resolução publicada, e é obrigatório também colocar o arquivo PDF. E agora, algumas dúvidas que têm aparecido com frequência. As ERIs que regulam apenas contratos de programa devem cumprir o requisito de comprovação da norma de referência? E a resposta é que todas as ERIs precisam atender ao primeiro requisito. Mesmo que ela regule apenas contratos de programa que não tenham matriz de risco, ainda assim ela deverá publicar um ato normativo para ser observado a partir do próximo ciclo tarifário. E a segunda pergunta: a matriz de risco se aplica tanto às áreas urbanas quanto às áreas rurais? E a resposta é que a matriz de risco é parte do contrato, e o contrato vai ter a sua área de abrangência definida numa cláusula específica. Então, se a área de abrangência do contrato inclui áreas rurais, então sim, a matriz de risco se aplica nesse caso. E o que acontece, então, se a ERI não comprovar a adequação às normas de referência? Existem duas consequências principais. A primeira é que, apesar de não serem de observância obrigatória, a legislação condiciona o recebimento de recursos públicos federais e financiamentos com recursos públicos ao cumprimento das normas de referência. E a segunda é que a lei recomenda a escolha da entidade reguladora infranacional que adote as normas de referência da ANA, devendo ser dada prioridade entre as qualificadas àquela que for mais próxima do titular. Caso não exista no estado do titular uma entidade reguladora constituída que tenha aderido às normas de referência, ou que a ERI selecionada deixe de adotar as normas de referência, o titular vai poder escolher outra, mesmo que seja de outro estado. Então, essas são as informações que a gente queria passar hoje, pessoal. Aqui a gente tem os dados de contato da ANA, então o e-mail aqui, caso vocês tenham qualquer dúvida, é cocote@ana.gov.br. Estamos à disposição também para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Obrigada e abraços.